E a comunidade diz: amém. Amém. Deus seja louvado. Bom dia. Um abraço querido para você. Temos aqui amigos que chegaram cedinho, a primeira vez no Espaço Vida. Abraçamos eles ali fora. Que vocês sintam o aquecer do amor de Jesus sobre a vida de vocês, viu? Sejam bem-vindos. Essa casa é a casa do seu Pai, do nosso Pai. E nesse momento, eu vou pedir para os nossos amigos e amigas, que são nossos diáconos e diaconisas, é a nossa equipe acolhedora, né? Eles estão aqui para dar assistência a você que está nos visitando também. Então, se você veio nos visitar e não trouxe nenhuma Bíblia na mão, você gostaria de levantar a sua mão rapidinho? Que eles irão se aproximar de você agora e vão entregar uma Bíblia, para que você possa acompanhar. E, claro, se tiver alguém do Espaço Vida pertinho desse amigo, dessa amiga visitante, ajuda a manusear também, tá bom? Alguém aí pode levantar a mão se desejar uma Bíblia. Eles estão à disposição para compartilhar com vocês, tá bom? Ok. Vamos, nesse momento, dar início ao estudo da palavra. E o tema da nossa mensagem de hoje é: que morra o meu eu. Você já vivenciou uma cena de possessão? Se sim, você estava em um contexto em que você se sentiu impotente porque a sua oração não influenciou em nada para que aquela pessoa pudesse ser liberta das forças do mal? Você já passou por um contexto como esse? Creio que alguns que aqui estão já passaram. E sabe como é uma situação tensa, pesada, difícil? E nessa manhã eu quero convidar você a uma história na Bíblia. E essa história vai falar de Jesus com seus 12 amigos, diante de uma grande batalha espiritual, que eles irão confrontar. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora. Essa história que eu vou compartilhar com você, 3 amigos de Jesus, que estão nos primeiros evangelhos do Novo Testamento, eles vivenciaram, com exceção de Lucas, que ouviu e escreveu. Mas 3 desses autores, eles contam a mesma história, só que cada um na sua versão, na sua forma de falar. Desses 3 livros, eu vou te convidar à leitura agora, no livro de Marcos. Por quê? Para mim, é a melhor versão dessa história contada. Parece que a história é mais ampla. Então, eu quero te levar ao livro de Marcos. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. E nós vamos começar a ler a partir do verso 2. Ok? Acharam? Vamos começar a leitura, então. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as pudesse alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, eles olharam ao redor, verso 8, e não viram mais ninguém com eles, a não ser quem?
Jesus. Agora a gente vai seguir a história. Verso 9. Ao descerem do monte, Jesus ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. E agora a gente vai no verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão dizendo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, ele range os dentes, e ele vai se definhando. Ou seja, cada vez que o inimigo entrava no jovem, o contexto é que ele ia se debilitando, né? Pedia aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. Verso 20, e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos que estavam ali dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa com seus discípulos, eles perguntaram a Jesus em particular: Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso como? Por meio de quê? De oração e jejum. Queridos, aquela imagem que vocês estão vendo aí projetada foi o momento da transfiguração. Imaginem a cena. Os 3 amigos de Jesus, Tiago, João e Pedro. Eles estão agora numa cena em que 2 personagens que estão no céu, eles descem para conversar com Jesus. Nós não vamos entrar nesses detalhes, nesse contexto, mas em um outro momento de uma pregação, nós vamos fazer um sermão aqui, principalmente para os nossos amigos visitantes, para entenderem o contexto dessa transfiguração. Mas por que eu trago de início a nossa reflexão esse contexto desse episódio de Jesus? Eu lhes trago por quê? Porque para Jesus chegar lá embaixo na planície, ele primeiro estava no monte. E quando esse evento ocorre, uma luz celestial toma conta de Jesus e envolve os seus 3 amigos. O contexto deles, lá em cima do monte, é que esses 3 amigos de Jesus não queriam mais descer dali.
Porque Maeli, a luz, a glória de Deus que estava envolvendo eles três ali, era como se eles estivessem literalmente no céu. E pensar em descer era muito triste. Eles estavam detidos pela glória que Jesus manifestou ali. Pela luz celestial que tocava eles. Só que lá embaixo, o povo já andava por toda parte procurando Jesus. E Jesus não aparecia. E eles iam chegando, se aglomerando. E a Bíblia diz que os 9 discípulos que ficaram lá embaixo estavam decepcionados, tristes, se sentindo humilhados. Porque agora aquela multidão se juntou a eles. Um tipo de pessoas que a gente dizia que eram religiosos, que eram os escribas. Os escribas se misturam com a multidão e eles começam a disseminar para a multidão que aquele menino ele não tinha sido liberto daquele demônio mudo e surdo que estava sobre ele, porque os discípulos de Jesus não estavam tendo a capacidade espiritual de ter poder do alto para libertar aquele jovem. Então Jesus, ele desce. E quando ele desce, as pessoas começam a olhar para ele e seus amigos e percebem que eles têm uma luz diferente. Algo está iluminando eles. E eles olham meio que assustados, porque eles observam que eles não estão normais. Há um brilho diferente sobre eles. E é a glória de Deus manifestada. E Jesus agora começa a olhar o semblante, Clécio, de todos que estavam ali naquela multidão. E Jesus observa que a multidão estava atormentada. A multidão estava assustada, perplexa. E a multidão viu também que os discípulos estavam com um semblante de decepção, de humilhação. E o contexto bíblico também nos diz que o pai agora vem e pede para Jesus receber o filho dele, se ele poderia curá-lo. Porque Jesus tinha dado autoridade para seus discípulos em toda a região da Galileia para sair pregando e autoridade para tirar demônios de pessoas que estavam cativas. E eles fizeram o trabalho deles muito bem. Eles saíam fortes na fé, Pedro. E por onde eles passavam, os maus espíritos obedeciam a palavra. Só que nesse contexto agora, eles falam, mas os demônios não saem do jovem. Os demônios simplesmente escarnecem deles para uma nova exibição do seu poder. O povo inclina-se a tomar partido dos escribas e agora começa um espírito de desprezo e desdém. Os inimigos conseguem disseminar na multidão que Jesus e seus discípulos eram os impostores, pois estavam impotentes diante de um demônio. Então, os escribas se infiltram na multidão, e eles são os inimigos de fato de Jesus. E eles começam a disseminar uma ideia equivocada do poder de Jesus. E eles aproveitam a circunstância, e ao disseminar, eles levam a multidão a crer no que eles dizem. Aqui eu quero fazer um parêntese. Quantas pessoas são levadas pela multidão, não é? Quando nós estamos lidando com adolescentes e jovens, a gente gosta muito de falar sobre pressão de grupo. Como existem pessoas que não têm identidade própria, e a multidão leva com seus pensamentos e ideologias. E as pessoas vão no efeito manada. Não é assim? Não é isso que as redes sociais mostram para a gente, Carol? E aqui, aquela multidão é levada por uma mentira sobre Jesus. Só que, de repente, as acusações acabam. Por quê? Porque Jesus e seus 3 discípulos, numa rápida reviravolta de sentimentos, o povo percebe que eles estão agora com uma luz diferente no semblante deles. A fisionomia deles estão iluminadas.
E agora os escribas recuaram atemorizados. E o povo vai saudar Jesus. Queridos, no verso 16 que você leu comigo, parece que Jesus estava presenciando tudo o que aconteceu. Ele chega ali no cenário do conflito e olha para os escribas, os inimigos que se levantam. E diz o quê? O que é que vocês estão discutindo com eles? Ei, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Jesus já sabia de tudo, mas ele fez questão de perguntar. E aí lá no verso 17 e 18 diz assim: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e onde ele quer que está, o inimigo despedaça o meu filho. Eu pedi para os teus discípulos expulsarem os demônios dele, mas eles não conseguiram, Senhor. E aí Jesus olha nos olhos deles e diz para eles aquela frase que está no verso 18: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? A voz de Jesus transparece muita tristeza. Até quando vocês vão se comportar assim? O menino, ele foi levado, e quando os olhos do Salvador pousaram sobre ele, o mau espírito lançou-o por terra, e esse menino começa agora a convulsionar de agonia. E ali ele estava no chão, a revolver-se, a espumar, soltando gritos e ruídos que não pareciam humanos. Um livro cristão chamado Desejado de Todas as Nações diz assim: naquele momento em que Jesus olha para aquele menino, há um confronto, há uma batalha. É quando novamente o príncipe da vida, que é Jesus, ele vai ter um confronto com o príncipe dos poderes das trevas. Cristo vai estar ali querendo libertar um cativo e Satanás vai querer manter a vítima sob controle. Jesus e o príncipe das trevas ficam frente a frente. Forte isso, não é? Versos 21 ao 23, que eu leio com você. A multidão olha, sustentando a respiração, e o pai, numa angústia de esperança misturada com temor, olha para Jesus, e Jesus pergunta dele há quanto tempo isso sucede, e ele diz: olha, desde que ele era criança, o inimigo faz isso com o meu filho, e ele começa a descrever como é que o filho dele fica quando o inimigo toma conta dele. E no momento de angústia, de cansaço físico, mental, esse pai olha para Jesus e diz assim: Thomas, se tu podes, cura meu filho. E aí Jesus olha para ele e diz assim: se eu posso, eu tenho todo o poder. Mas você, como pai, precisa acreditar no meu poder. E nesse momento, ele olha para Jesus e chora. Sabe o que eu fico imaginando? O corpo de um pai cansado mentalmente, cansado fisicamente, de tanto lutar com um filho e se sentindo muitas vezes, Everton, um pai impotente, sem poder fazer muita coisa pelo filho, Charles. E aí ele começa a chorar. É um choro de cansaço, Paulo. É um choro de angústia. E ele diz: Senhor, me perdoa a minha pouca fé, perdoa meu cansaço, perdoa a minha incapacidade de não acreditar que tu tens poder para fazer isso. E Alamando, ele tem tanta misericórdia, que ele olha para aquele pai, e ele olha para aquele menino. E quando ele olha para aquele menino, ele diz para que ele se levante. Sabe o que me chama a atenção? É o verso 25 que eu li com você. O Desejar de Todas as Nações diz assim: Jesus volta-se para o sofredor e diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ouve-se um grito, há uma angústia. O demônio, ao sair, parece a ponto de arrebatar a vida da sua vítima. Mas Jesus o toma pela mão, ergue-o, apresenta ao Pai perfeitamente são.
Pai e filho louvam o nome do seu libertador. A multidão pasma da majestade de Deus, ao passo que os escribas derrotados e cabisbaixos afastam-se de mau humor. Sabe que paralelo nós encontramos aqui nesse contexto? Comportamentos totalmente distintos. Eu consigo ver um pai e um filho, que eles estão numa atmosfera de milagre. Eles estão exaltando o nome de Deus, estão numa atmosfera celestial. E ao mesmo tempo que eles estão em uma dimensão espiritual, vendo a glória de Deus manifestada, estando na presença de Deus, e está provocando um bem-estar tremendo sobre eles, ao mesmo tempo, há pessoas ali na multidão, que elas estão mal-humoradas. A visão delas naquele contexto é totalmente diferente daquele pai e daquele filho. Nesse momento, está ali homens religiosos, agindo com imaturidade espiritual, absortos pela crítica, mal-humorados porque estão sendo contrariados em seu ponto de vista, em sua formalidade religiosa. Há um torpor espiritual. Conseguem imaginar a cena? Eles estão em um torpor espiritual. Eles não estão enxergando que há alguém ali que está sendo liberto, que houve uma manifestação sobrenatural de alguém que estava fisicamente perto deles, que era o Messias, o Cristo que desceu do céu em forma humana. Que privilégio! Mas eles não enxergavam pelo torpor espiritual em que eles se encontravam. Era tanto formalismo que eles não conseguiam subir um degrau para as coisas do céu e enxergar o que um pai e um filho estavam vendo. Sabe, adorador, o homem carnal nos paralisa. Eu já falei para você aqui, baseado na palavra de Deus, que só existem 3 homens na Bíblia. E nós podemos ser um pouquinho deles em dados momentos da vida. O homem natural, que é aquele que nem pensa na existência de Deus e nem busca a Deus. E o carnal. Ele busca um pouquinho a Deus, parcialmente a Deus, ou faz uma adoração a Deus fingida. E existe o homem espiritual, que ele busca viver debaixo das asas do Todo-Poderoso todos os dias na presença do Espírito Santo. E nós sempre vamos estar entrelaçados entre esses 2 homens. Nós não vamos ser absolutamente carnal, porque quando a gente busca, a gente luta, em dados momentos, Deus vai transformando o nosso caráter, a nossa personalidade, tudo aquilo que não nos edifica, não faz bem para a gente, não faz bem para os outros. E aí a gente está ali no espiritual, gozando da glória de Deus, com o caráter transformado. Mas tem dados momentos que a gente vai ter características de homens carnais, e a gente precisa cair sobre a rocha que é Cristo para a gente ser transformado. E eu falo dentro desse contexto, porque eu quero falar um pouquinho sobre esses 2 personagens que estiveram aqui nessa luta, nessa batalha espiritual. Queridos, o Espírito Santo está desejoso de nos transformar homens carnais em homens espirituais todos os dias. E eu quero pontuar aqui com você um paralelo em que o Espírito Santo nos chama para um choque de realidade. Conseguem ver bem aí, não é? O que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que, na sua essência, ele busca que Jesus volte. É uma pessoa que quer que pessoas sejam transformadas, sejam curadas. Ele está preocupado que a vida dele seja restaurada por Jesus, que traços de caráteres que não edificam, que são tóxicos na vida dele, ele quer arrancar. Ele luta para ser um melhor esposo, um melhor filho, uma melhor pessoa dentro de uma igreja. Ele está batalhando. Ele pensa no céu, na volta de Jesus. O homem espiritual, o homem carnal é totalmente diferente. O homem carnal, ele está preocupado com as formalidades religiosas. E chegam alguns a ter extrema crítica por tudo que vê. É um pastor batizando aqui,
Você está numa atmosfera celestial, fazendo o apelo, a pessoa vem, o Espírito está tocando, a pessoa está sentada como um homem carnal, dizendo assim, precisa disso? O culto está demorando muito. Nossa, que música péssima. Nossa, que sermão horrível, essa menina fala o nome de todo mundo toda hora. Esse é o homem carnal. Você está aqui, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque uma alma entregou a vida a Jesus, Rose. Mas sempre haverá aqueles que são homens carnais, que estão distantes, querendo que termine logo, porque ele quer sair, porque tem uma social lá fora com a família, quer sair com os amigos, e o culto está demorando muito. Queridos, o homem espiritual, ele morre para o eu. Ele é alguém que ele quebra o orgulho, ele se humilha quando ele observa que ele tem traços de caráter que não é bom para ele, nem para quem convive com ele, e que Deus tem frutos para dar para ele adquirir esses traços de caráter que são bons demais. E que estão lá em Gálatas, que são os frutos do Espírito. E ele, naturalmente, busca esses frutos. Ele sempre quer agradar ao Senhor, ele é uma pessoa que obedece, para ele obedecer é um privilégio, é uma alegria. Mas o homem carnal não, ele tem dificuldade de produzir os frutos do Espírito. O orgulho é grande, ele não se quebra, e todo orgulhoso, ele não consegue se humilhar. Porque o orgulho é como se fosse um aço, que você não quebra fácil. Ele não se rende ao Senhor. E por causa do orgulho dele, ele tem dificuldade, ou ele nem produz os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, paciência, capacidade de perdoar, não é isso? Domínio próprio. A pessoa tem dificuldade de produzir, porque ela é orgulhosa. Ela acha que ela não precisa mudar. Todo mundo está errado, mas ela não erra. Ela nunca reconhece. Você vê algo assim dentro de um casamento? Você vê algo assim nas relações com os colegas de trabalho? Existe alguém que você tem dificuldade de conviver porque é uma pessoa assim orgulhosa? Ela nunca está errada, o ponto de vista dela sempre está certo? Elas estão em todos os lugares. E essas pessoas podem ser eu ou você, ou quem está ao seu redor. Porque em um momento ou outro, nós vamos ser o homem carnal. O homem espiritual, ele adora com sinceridade e humildade de coração. Ele tem sede do Espírito Santo. Ele quer se encontrar com Jesus todos os dias. O Clécio usou a beça de mim, às vezes quer sair para jantar com a gente alguma coisa e eu estou. Bora, gente, 5 horas eu tenho que acordar para orar. Bora, que essa menina vai ser arrebatada. A gente tem que ter sede do Espírito. Sabe, aquela coisa do tipo assim, poxa, eu tenho que dormir cedo para eu poder, naquela hora, estar lá com Ele. Ele está me esperando. A gente tem que construir isso, gente. Isso é nossa essência. Gente, eu não consigo imaginar sem o Espírito Santo. Eu acho que eu vou ser o pior ser humano dessa terra sem Ele. Eu e você precisamos dele como ar para respirar. Como alimento para nutrir as tuas células. Ele é essencial, Bruno. O homem carnal, ele tem uma adoração fingida. Ele até adora, mas a oração dele é mecânica, ele faz reza. Para almoçar, para jantar, para levantar. E sábado ou domingo ele vai para a missa ou ele vem para uma igreja. Qualquer. O homem espiritual, ele usa suas energias, seus esforços humanos, para fazer a obra de Deus sendo usado pelo Espírito Santo. Ele alia as suas habilidades, a sua inteligência, ao poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Para dar ali uma cesta básica, para dentro de uma comunidade cristã assumir um cargo e fazer bem feito, é cantando, é cuidando de um departamento que ajuda ao próximo, seja lá o que for. Ele faz, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo, e tudo que ele coloca a mão, ele é abençoado e faz bem feito. Só que da mesma forma o homem carnal faz, sabia? Só que a diferença, Flávio, sabe qual é? O homem carnal, ele é inteligente, ele é esforçado, ele tem capacidades, ele tem talentos. Ele usa tudo isso, só que não é com a força
do Espírito Santo. É com a força do seu braço. E são esses que cansam com o tempo. Que precisam que seja reconhecido para massagear o ego. O espiritual não. Ele faz por amor. Às vezes no anonimato, nem para ninguém saber. Porque é entre ele e Deus. Olha a distinção desses homens. O homem espiritual, ele atua com o poder do Espírito Santo. Ele gosta da união, do bem-estar de todo mundo. No carnal, não. Ele atua de maneira humana, gosta de rivalidade, gosta de fazer tensões. O espiritual, ele tem habilidades, reconhece suas falhas e vai buscando o Espírito Santo para ser transformado. O carnal tem dificuldade de ser orientado, de ser aconselhado. Percebem a diferença? A graça de Cristo é o suficiente para o homem espiritual. Ele busca ter vida diária de oração com Deus. Ele cria dia a dia oportunidades para ficar com o Espírito Santo. O carnal, sempre estão conspirando contra ele. Sua vida de oração é rasa, é inadequada, quase zero, só ora quando vem na igreja. O homem espiritual, ele é cheio do Espírito e ele tem facilidade de perdoar e não guardar rancor. Ele até ora por aqueles que se levantam contra ele. Ele olha com piedade para os outros, ele quer só o bem, ele corre, ele nem precisa do perdão, foi outro que feriu, mas ele vai lá e pede perdão, mesmo que ele esteja errado. O carnal não. O orgulho é tão grande que ele tem dificuldade de perdoar. Ele até finge, entendeu? Eu perdoo, mas não esqueço. Isso é perdão, gente? Essa frase, ela é clássica. Eu perdoo, mas não esqueço. É um homem carnal falando. É uma pessoa orgulhosa. Cristão que nasce de novo é o homem espiritual. Ele tem um desejo intenso que seu eu morra dentro dele. E tenha a experiência de novo nascimento. Ele quer tirar esse homem carnal dele. Ele quer todos os dias nascer de novo. Para ser parecido com Cristo. Mas Everton, o carnal não. Ele é morno, o coração dele é dividido. Ele nem é bom mundano, nem bom cristão. E Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Todos dois, gente, podem pregar, podem orar, podem cantar, todos podem fazer atividades missionárias, mas a diferença é que esse daqui, ele toma posse da sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria vem por ele conviver com o Espírito Santo. O homem carnal faz tudo isso. Mas ele faz com o quê? Com a força do braço dele. Com a sua capacidade. Ele não consegue jorrar poder. Ele faz e faz bem feito. Mas não exala poder. Não sai poder. Não transforma. Como são distintos esses homens, gente. E olha só. O espiritual é generoso. Ele gosta de ser uma pessoa pacificadora. Entende que assumir um cargo lá no trabalho, lá na igreja, é uma responsabilidade e um privilégio dado por Deus para servir com humildade e levar pessoas a Jesus. Eu me formo em médico. Deus quer que o cargo que eu tenho dentro de uma comunidade religiosa eu seja uma bênção. E lá fora, com a minha profissão no hospital, eu também leve a Jesus e seja uma bênção. Onde eu estiver, eu preciso ser a mão de Deus estendida ao outro. E o homem espiritual, ele faz tudo isso com o poder de um Deus que vai com ele. A vida dele é intencional. O homem carnal, olha só, ele é aquele que gosta de gerar discórdia, é aquele homem que muitas vezes tem inveja do outro, gosta de divisão, gosta de cargo religioso, às vezes lá no trabalho, para se autoafirmar e massagear o ego. Quantos em ambientes de trabalho, e aqui temos pessoas que estão nos visitando, que a gente vem em ambiente de trabalho querendo passar por cima do outro, querendo um cargo, e as pessoas mentem, matam por isso. Esse é o homem carnal, queridos. Todos nós somos carnais. Só somos uma capa, uma embalagem melhorada do homem natural. E eu quero te dizer essa manhã, adorador,
Eu preciso estar enxertada na videira, para a minha vida ser a vida do Senhor. Você precisa estar enxertado na videira, para que a sua vida seja a vida do Senhor em você. Um homem espiritual, esse é o foco. Sabe, queridos, eu fiz esse paralelo com você porque o Espírito Santo quer nos chamar para um choque de realidade. Esse é Lutero. Lutero uma vez escreveu assim, e eu quero compartilhar com você. Eu prefiro uma verdade que doa do que uma mentira que me iluda. Eu quero te dizer essa manhã que essa necessidade de mudança que nós temos é porque o Espírito Santo quer melhorar o nosso caráter. E mesmo que ouvir uma verdade doa, a gente não precisa colocar uma capa de orgulho para dizer que isso não tem nada a ver comigo. Essa manhã de sábado, o Senhor quer falar comigo e com você. Que se existem características em mim, como homem carnal, eu preciso desesperadamente do Espírito Santo. Eu preciso ser enxertado nessa videira, para que a minha vida seja mais parecida com a do Criador. Sabe, queridos, o bom sermão não é aquele que você chega ali fora e diz assim, seu sermão foi muito bonito, foi muito impactante. Nossa, Deus te usou muito. Para mim, o verdadeiro sermão, Adriana, é aquele que confronta a carne. E o Senhor está nos chamando essa manhã de sábado, através da história desse jovem endemoniado, daquela multidão que estava ao redor, nos ensinando que nós temos as mesmas características que todos eles têm. E em algum ponto nós precisamos melhorar como homens carnais e nos transformar em homens espirituais em Jesus. Para que as nossas relações em família, em comunidade religiosa, em trabalho, nós possamos ser uma luz enviada por Deus. Queridos, esse é João. O salmista diz, em Salmo 119, 18, abre meus olhos, Senhor, para ver as tuas maravilhas, as maravilhas da tua lei. E foi exatamente isso que Jesus fez com João. Transformou esse homem carnal em um homem espiritual. Quem não conhece a história dele? O comentário Caminho a Cristo diz assim, dia a dia o coração de João foi atraído a Cristo. 3 anos e meio andando com Jesus, até que ele perdeu de vista a si mesmo, por amor a Jesus. O temperamento dele era ressentido e um homem ambicioso, e ele se rendeu ao poder modelador de Jesus. Gente, ele era um homem ogro. Quem foi João ao pé da cruz? O discípulo do amor. Olha como ele foi transformado, Lucas. Que coisa impressionante. Aldenira, quando aquele homem chegou ao pé da cruz, ele construiu em 3 anos e meio uma convivência tão linda com Jesus. Ele espelhou tanto a Jesus. Jesus se tornou o melhor amigo dele, que aquele homem não era mais o mesmo. E sabe, Rose, quando Jesus olhou para João, ele disse assim, agora você que vai cuidar da minha mãe, dos 12 eu escolhi você, porque você vai fazer um bom trabalho sobre ela. E minha mãe não é qualquer mulher, e eu não entrego ela aos cuidados de qualquer um, vai ser você. Como Deus modelou a vida desse homem. E é esse mesmo Deus que quer modelar o nosso caráter. Esse é um grande teólogo que leciona na Universidade Adventista de Andrews, Joseph. E ele tem a seguinte frase, a condição da igreja mundial na atualidade, elas são letárgica, muitas superficial, mundana, muitas sem generosidade, ministros exaustos, sem jovens, com autodisciplina fraca, com planos sem propósitos ou sem resultados e com falta de homens dedicados e fortes. Gente, qual é a razão será para esse problema? Eu me pego a pensar. Porque hoje,
em um mundo que a gente está vivendo hoje, com uma teologia difundida aí fora, que é a teologia da prosperidade, com tantos movimentos religiosos que têm surgido no mundo inteiro, que as pessoas ficam confusas onde está a verdade. Nós estamos diante de congregações religiosas letárgicas, jovens que não frequentam, mas lá fora são ateus, de plaquinha registrada. Que mundo nós estamos vivendo hoje? É um mundo que está às portas da volta de Jesus. São os sinais que estão nessa Bíblia dizendo que nós já estamos chegando, que nossos dias estão contados na terra. Que Jesus está voltando muito em breve, gente. Os sinais estão se cumprindo. E essa condição em que o mundo está entrando dentro das comunidades religiosas, em que o Espírito Santo não é mais buscado como se buscava, que hoje jovens e adultos não leem mais a Bíblia, faz dela uma sobremesa. Gente, essa é a condição mundial do mundo. Olhem a Europa, que sofreu tanta perseguição, que levantou o cristianismo. Você vai hoje lá, não se fala quase em Deus. Vai numa igreja cristã, passa 10, 20 anos para uma pessoa entregar a vida a Jesus. O que aconteceu com a Europa, gente? É profecia, Clécio. E a profecia dizia que o Espírito de Deus, as pessoas não iriam buscar. E que o Espírito de Deus só vai ser buscado quando a grande perseguição final se levantar de novo. Está na Bíblia. Estuda a Bíblia, está na Bíblia tudo isso. Só que eu e você estamos aqui nessa geração. A gente está esperando o quê? A gente acha que é lá na frente. Não, gente, é agora. Olha o caos que está o mundo. Gente, olha as guerras mundiais. Olha tudo ao redor. Olha a natureza gritando. Nós estamos no meio de tudo isso e a gente não pode brincar de ser cristão. Porque o inimigo, ele não brinca de ser demônio. É o momento de buscarmos o Espírito de Deus, exaltar a Ele dentro da nossa casa, da nossa família, para os nossos filhos. Nós não podemos entregar nossos filhos nas mãos das forças do mal que está aí fora. Nós precisamos selar a vida dos nossos filhos no Senhor. E o melhor lugar do mundo para eles é aos pés do Salvador. Querido adorador, uma vida cheia do Espírito, ela só pode estar. Volta para mim rapidinho aí, Crispim, que eu não consigo voltar. Ah, achei aqui. Perfeito. Queridos, a solução para todo mundo, para tudo isso, é uma vida cheia do Espírito Santo. E eu só posso estar cheio se eu me esvaziar do meu eu. Se eu permitir que ele morra e eu deixe que Cristo assuma o trono do meu viver. Nós precisamos compreender o nosso perigo, senão nós não vamos correr ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão nós não vamos desejar cura. Toda pessoa que deseja ser salva precisa ter uma experiência genuína e individual nas coisas de Deus. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente se encontrar com o Espírito Santo de Deus, nós vamos se olhar no espelho e a gente vai descobrir que nós não somos mais parecidos com nós mesmos, mas muito mais parecido com os traços de Jesus. Querido, há uma diferença entre estar sobre a presença do Espírito Santo e você estar em você o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre você, é quando você se batizou ali. Quando você reconhece que você falhou, está fazendo algo errado, é o Espírito Santo que está sobre você. Quando você sente necessidade, eu não estou orando mais, eu não estou lendo mais a Bíblia, eu tenho que buscar, é o Espírito Santo que está sobre você. Mas o Espírito Santo estar em você é quando você deixa ele ser derramado em você todos os dias. Que ele entre em você e ele possa ter livre acesso em todas as áreas da tua vida, e você deixa ele te revirar e mostrar aquilo que você precisa melhorar.
nós precisamos ter um desejo. Não é fácil abrir espaço para que Ele possa entrar. No Antigo Testamento, e eu deixei esses versos aí para você, diz que quando o Senhor estabeleceu o santuário aqui na terra, Ele dizia que nós temos que ser o santuário vivo dEle hoje. O que Ele quis dizer com isso? Quando a gente volta para o Velho Testamento, a gente consegue ali perceber que quando o santuário ele estava cheio da fumaça da glória de Deus, que era a Shekinah, os sacerdotes tinham que sair. Arão teve que sair. Moisés teve que sair, a Bíblia diz, quando o templo se enchia da glória de Deus. Nós hoje somos um templo vivo. E assim como esses homens que eu coloquei ali para vocês, a Bíblia diz o tempo todo, eles eram cheios do Espírito, Ele está nos chamando. Tu é meu santuário vivo, filho. Filha, eu quero entrar e te encher. E quando você sair para o mundo, saia cheio da minha glória. Mas você só vai conquistar isso se você marcar um ponto de encontro comigo. Sabe, gente, é como se fosse um paciente que está na UTI, que desperta de um coma bem longo. E aí você começa a ter fome de Deus, como nunca você teve antes. Uma espécie de sensação de que você quer ser alimentado por Ele. E esse processo ele vai começando pouco a pouco. E quando você se dá conta, a graça dele te envolve de tal maneira que você descobre que você descobriu um grande tesouro. E aí, você não é mais você, é o Espírito em você. Você começa a ser um homem mais espiritual. E você produz naturalmente os frutos do Espírito na tua vida, para ver a glória do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente alcança a graça de estar com o Espírito Santo, toda vez que a gente volta para a presença dEle, é como aquela menininha ali. A gente vai à presença dEle como uma criança. E a gente nunca vai estar satisfeito, a gente sempre vai querer mais e mais a companhia dEle. Quando eles voltaram para casa, eles perguntaram de Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aqueles demônios? E Jesus disse para eles, sabe por quê? Que a pouca fé deles estava ligada ao fato de que só 3 subiu ao monte para a transfiguração. Os 9 ficaram discutindo lá embaixo, com ciúmes dos que subiram. Quem se levantou aí? O homem carnal. O egoísmo, a crítica, fez com que o Espírito Santo não estivesse neles. Estava sobre eles. Eles tinham consciência da decepção de não ter expulsado um demônio de um jovem. Mas nesse momento, eles não tinham recebido o poder do alto. Porque aqui dentro, o Espírito só pode entrar se eu esvaziar o eu. Sabe, queridos, a condição mental e espiritual deles tornou impossível que Deus operasse por intermédio deles. Se você quer fazer um excelente trabalho para o Senhor, torne-se uma pessoa que caminha com o Espírito Santo. Faça uma autoanálise na sua vida espiritual. Como você tem sido no seu ambiente de trabalho? Quem tem sido você na sua comunidade religiosa? Você tem sido uma pessoa crítica? Você tem sido uma pessoa que ora, que edifica? Isso é uma análise para que nós sintamos a necessidade do Espírito Santo. Essa é a Clô. Eu quero finalizar falando da Clô.
Eu fui concursada há muitos anos na Secretaria da Fazenda do Estado. E não sei porquê, acho que com 7, 8 anos de casa, ela trabalhava no último piso e eu no térreo. Eu fui me encontrar com ela mais ou menos nesse período. E ela me encontrou entregando um documento, eu assinei. Eu não sei, ela sentiu um faro em mim, Thomas, de que eu era uma pessoa com capacidade de ouvir. Num ambiente extremamente pesado, de inveja, de discórdia, de fofocas. Esse era o ambiente do trabalho em que eu estava. E ela estava ali também. Mas ela sentia uma confiança em mim, e às vezes eu pensava assim, ela não trabalha, gente, ela vive aqui. Comigo, né? E ela se abria, e ela falava muito. E eu fui querendo descobrir quem era a Clô. E eu descobri que ela sofria de uma doença chamada esclerose múltipla. E alguns sistemas no corpo da Clô já estavam ficando debilitados. E eu agora entendia porque ela tinha tanta necessidade de falar. Porque o seu emocional já estava abalado. E eu escutava tantas críticas sobre ela, que fazia pouco corpo mole para trabalhar, que saía antes do expediente. Ninguém sabia o porquê, porque ninguém sabia que ela tinha esclerose múltipla. Então eu pensei assim, ela quer minha amizade, então se ela quer, eis-me aqui, Senhor. E fui, Pedro. E eu disse, eu tenho que ajudar essa menina a ver o céu. E o Espírito Santo de Deus, naquele período em mim, não só sobre mim, mas ele estava em mim. Porque depois eu entendi o propósito do Senhor. Ele me revelou que aquela menina, ela iria descansar, mas que eu fosse a ponte que o Espírito Santo queria usar, em um ambiente de discórdia, de pessoas com espírito de homem carnal. Ele queria que eu fosse uma luz ali. E eu escutei a voz do Espírito. Existia uma casa pastoral, que hoje é o Colégio Adventista, onde estudam ali as crianças, no São Francisco. Ali era uma casa pastoral. Todos os dias o expediente terminava 1h30 da tarde. Eu ia com a Chloe e eu dava estudo da Bíblia para ela. Muitos cultos de quarta-feira eu levava a Chloe para a Igreja Central de Boa Vista. E mesmo naquele ambiente eu escutava críticas, porque quando ela pegava o microfone ela não soltava mais e as pessoas tinham que ir embora para casa. Ninguém entendia que a Chloe tinha esclerose múltipla, mas eu entendia. Chloe se batizou. Aí foi o batismo dela. Ela foi carregada para o tanque batismal, porque aí ela já não andava mais. Chloe parou de trabalhar porque parou seus movimentos, ela não conseguia mais dirigir. Ela saía cedo do trabalho porque ela não podia pegar o trânsito da bola do centro de Boa Vista. Porque ela entrava em estresse, em choque, então os pés dela não conseguiam tocar na embreagem, no freio, em nada. Para não ter um acidente, ela tinha que sair cedo. Chloe foi definhando. E ela não pôde mais ir para o trabalho. As críticas continuaram naquele ambiente. Mas o Espírito dizia, vai na casa dela e visita ela. Sabe quantos anos tinham os pais? Na média dos 80 para os 90. Velhinho, gente. A família dela era aquilo. Era aquilo ali, Everton, aquele núcleo. Nada mais. Só os 2 velhinhos cuidavam dela. E o Espírito me dizia, vem aqui todo sábado e durante a semana leva ela para o culto na igreja. Eu botava a cadeira de roda no carro, a Chloe estava na quarta-feira na igreja. No sábado eu levava qualquer coisa para a Chloe, se ela pudesse comer. E muitas vezes eu chegava lá, a Chloe estava em cima de uma cama, gemendo em dor. E eu ainda me lembro daquela janela, que eu pedia para ela olhar. E eu cantava uma música com ela, que fala do céu. E eu tentava ajudar a Chloe imaginar o céu para minimizar a sua dor. Durante os anos que a Chloe ainda sobreviveu, que foram uns 8 anos aproximadamente ainda, se definhando, os sistemas parando. Um dia sua mãe idosa disse assim, filha, ninguém da sua secretaria vem ver minha filha.
Só você. Por quê? Não sei, tia. Mas eu estou aqui porque a Chloe é minha amiga. Mas dentro de mim era assim. É o Espírito Santo que está me trazendo aqui. E sabem, eu me casei e fui embora. Mas quando eu voltei numas férias, o Espírito Santo disse assim, volta lá. Não esquece da Chloe. E eu fui. E quando eu cheguei lá, ela disse assim, filha, a Chloe não fala mais, não vê mais, e não se assuste quando você chegar na cama. A cama no mesmo lugar, na mesma janela. E a Chloe estava desse tamanho. Não é isso, Alamano? A esclerose vai definhando, definhando, e a pessoa termina bem pequenininha. E tinha um gaze na boca dela para que os bichos não entrassem. E aqueles olhos que se mexiam o tempo todo, trêmulos. E a mãe disse assim, pode falar qualquer coisa, filha, ela não vai ouvir. Ela nem vê mais. Todos que estavam ali comigo, meu esposo, um amigo, os pais, fizemos um círculo. Me ajoelhei, o corpo da Chloe no meio. Eu cantei a mesma música de sempre. E eu orei. Uma das orações mais lindas que eu acho que eu não consigo mais repetir. Mas foi sincera, Sirlene, foi daqui. E quando eu disse o amém, aquele corpo inerte emitiu um grito, que até hoje eu escuto aqui. Ninguém entendeu naquela sala. Ninguém. E não precisava ninguém, Pedro, entender. Porque o Espírito Santo queria que eu me entendesse. Que o grito da Chloe era para me dizer assim, ei, eu estou aqui dentro desse corpo. Eu escutei o louvor, Bia. Eu escutei a oração, Bia. Amiga, eu estou aqui. Deus me deu o privilégio de, através de um grito, eu ter a percepção espiritual que o Senhor selou a minha amiga para o céu. Se eu me tornasse uma crítica como os outros do ambiente de trabalho, e não me apegasse ao Espírito do Senhor, eu não teria discernimento de ser uma luz na mão dEle. Queridos, vão passar pessoas na nossa vida, na família, na igreja, no trabalho, onde for, que talvez elas vão passar uma única vez, uma única vez na nossa vida, e nós nunca mais vamos ver essa pessoa. Mas quando a gente chegar no céu, Paulo, nós vamos ter a surpresa que o meu contato, que o teu contato, fomos uma luz tão poderosa que ela chegou no céu pela tua e a minha influência. Você está vendo o peso da nossa responsabilidade, mas também privilégio, Pedro. O Senhor está nos chamando. Vem ser meu amigo, vem ser minha amiga. Se apega a mim. Faz de mim a tua melhor amizade. Que eu vou te tornar no melhor homem, na melhor mulher que pode existir na face da terra. Você vai ouvir um louvor agora. E esse louvor é a minha oração, é a sua oração. E se o Espírito Santo, essa manhã de sábado, falou profundamente com você, eu vou te convidar a se colocar de joelho onde você está, enquanto essa música é cantada, e se renda aos pés do Senhor e fale com o Espírito Santo na primeira pessoa. Espírito Santo, estou aqui. Que morra o meu eu, mas que possa nascer Cristo em mim. Fala com Ele. Ele vai te ouvir.
vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Aqueles que não se ajoelharam, vamos nos ajoelhar junto com os demais, vamos falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, agradecida estou porque a tua palavra foi aberta e dela saiu poder.
receba a oração de cada adorador que se colocou de joelhos diante da tua presença. Ajude-os e ajuda-me a cada dia estar na tua presença diariamente, para receber de ti instrução, sabedoria, discernimento, para lidar com as adversidades da vida. Mas sabemos que estamos no melhor caminho e na melhor companhia, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e a sabedoria só vem do alto. E todas as vezes que levantarmos, Senhor, vamos levantar com as armaduras do Teu Espírito, e então seremos fortes para enfrentar